Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre com Jesus? Amém. Abra sua Bíblia junto comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu pensei que o pastor Anderson vai dar até um glória. Primeira vez que vai pregar no Novo Testamento. Adivinha? É um pedaço da mensagem ainda. Essa mensagem ainda não está pronta, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. Atos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou em Efésio. E achando ali uns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam: não, nem sequer ouvirmos que haja o Espírito Santo. Amém? Pode fechar sua Bíblia ou deixe sua Bíblia aberta. Irmãos, interessante que Paulo está fazendo agora a sua terceira viagem missionária. Paulo está chegando na região da Ásia e ele vai chegar na igreja, que vai ser futuramente a igreja de Efésio. Chegando na região de Efésio, ele vai encontrar 12 homens que conheciam já o batismo de João Batista. Eles já conheciam o batismo do arrependimento. Só que eles não conheciam, primeiro, a pessoa do Espírito Santo. E segundo, quem era Cristo. Eles só entendiam sobre o arrependimento. Tomaram banho, como a geração atual, que você chega para eles e fala assim, o que é o batismo? Eles, o batismo é tomar um banho, entendeu? Na cachoeira, ou no mar, ou na piscina. Só que eles não entendem para que aquela prática do batismo. Eles não compreendem para que serve o batismo. Você chega para qualquer pessoa, ainda mais neopentecostais, e pergunta para eles qual foi o objetivo do teu batismo. Eles não sabem responder. Assim como esses homens, eles não sabiam responder. Eles não conheciam nada do Evangelho ainda. Paulo vai ter um objetivo aqui agora de pregar sobre Cristo e sobre a pessoa do Espírito Santo. Vai fazer um discipulado, um ensinamento. O que falta hoje em alguns lugares é um ensinamento das Escrituras Sagradas. Paulo começa a aplicar primeiro a doutrina da cristologia e segundo, paracleto, para alguns, outro pneumatologia. Ele começa a ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando Paulo começa a ensinar esses homens sobre o que é realmente o batismo, que é um ato de arrependimento. O primeiro ato do batismo é um ato de quê? Arrependimento. Segundo, marca uma nova aliança. Eu gosto muito da frase de Calvino. Duas coisas da velha aliança continuam junto conosco até hoje. Primeiro, a aliança com Deus, que era a circuncisão. E segundo, a festa da Páscoa. Qual é a representação da festa da Páscoa no nosso período? Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. O pastor Beto não gosta muito de Santa Ceia, não. Sou pentecostal em tratamento. Ainda vou falar Santa Ceia. E segundo, não existe mais circuncisão. Qual é a cirurgia hoje para os cristãos? Crer em Cristo Jesus e ser transformado pela graça. Amém? Então eu já começo a entender. Tem muita gente que foi batizado, mas não entende nada de batismo. Ou ele entende e finge que não sabe. Como assim, pastor? Aquele grupo que se reúne, toma um banho de piscina, sai do batismo e continua a mesma pessoa. Eu gosto de uma frase de Martim Lutero. Gosto de usar muitas das vezes nos meus sermões. Qual é? Martim Lutero pensou que no dia que ele tomou o banho do batismo, o velho homem morreu naquelas águas. Ele diz, poxa, que pena, mas o miserável sabia nadar. Toda vez ele vem de trás de mim querendo voltar. E assim é na nossa vida. Quem dá legalidade ao diabo volta a praticar as mesmas atitudes do passado.
Esses homens foram transformados. Quem acredita de que tem o batismo de novo? A pessoa pode se batizar de novo? Sim ou não? Pode. Paulo aqui, ele vai batizar esse grupo de novo. Porque eles não entendiam o que era o batismo. Está no texto. Paulo pega eles e diz: agora eu vos batizo no nome de Cristo. Profundo, né, irmão? Existem pessoas, irmão, me desculpe, que ainda não compreenderam o Evangelho e precisam voltar para as águas batimais. E eu sou um dos primeiros. Só para quebrar o clima. Paulo agora consegue levantar o número de 12 discípulos em Efésio. Esses 12 discípulos começam a pregar o Evangelho. Só que Paulo era diferente que a gente. Já repara comigo, nós não gostamos de arrumar confusão com ninguém. Sim ou não? Para discutir religião, a gente não tem capacidade, irmão. Vamos ser sérios. Só o pastor Anderson que gosta de ficar debatendo com os outros na rua. Vai para debate, fica no Instagram lá, jogando em direta. Paulo, ele tinha esse mesmo coração. Todo sábado, adivinha onde que Paulo estava? Na sinagoga. Fazendo o quê? Debatendo com os judeus, com os rabinos. Demonstrando que Jesus era o verdadeiro Messias. E aí eu pergunto para você, o que você faz todo sábado? Toma uma Netflix, vê aquela TV, coquinha gelada, algumas mulheres arrumam a casa, mas a pregação do Evangelho fica para outro dia, né? Então Paulo está nos ensinando o quê? Não adianta passar pelas águas batimais se eu não tenho disposição de pregar as boas novas. Eu tenho que ser nascido de novo e proclamar o Evangelho de Cristo. Quer alguém queira ouvir ou queira não. Paulo ia na sinagoga afrontar os judeus, irmão. Eu gosto de Paulo, porque Paulo ia lá todo sábado. E começaram os rabinos falando assim, ó, o pessoal do caminho está trazendo bagunça para o meio do Evangelho aqui, para dentro da sinagoga. Vamos expulsar eles. Paulo aceita a expulsão. Ele, tá bom, vocês não querem participar aqui na sinagoga? Tudo bem. Eu vou abrir minha escola em Tiranos. Paulo deixou de pregar na sinagoga e começou a pregar na sua escola teológica. A primeira escola teológica que vai ter em Efésio é em Tiranos. Paulo começa a ensinar todos os dias no seu tempo vago. Eu não vou conseguir se pronunciar o nome do rapaz certinho, mas o pastor Anderson conhece. E o pastor Alberto. Isidoro Massaola. Massarolo. Não tem como, irmão. Ele falar um ponto muito importante. Ele dá o detalhe qual era o tempo vago de Paulo. Era de meio-dia até as 4 horas da tarde. Paulo, no seu tempo vago, ele não procurava descansar. Ele procurava ensinar o Evangelho às pessoas. Isso aqui é profundo. Porque o nosso tempo vago que nós temos, queremos descansar, bater um papo, fazer uma fofoca, falar da vida dos outros. Tem vários tempos, irmão. Só não temos tempos para ensinar o Evangelho. E isso é complicado. Porque ensinar o Evangelho é um dos primórdios da igreja. Paulo estava lá, em Tirano, ensinando teologia. Todo dia, no seu tempo vago. Ele estava ensinando o quê? Teologia, cristologia, paraquetologia. Tudo que era doutrina do meio evangélico, Paulo estava lá ensinando. Sabe o que aconteceu em Efésio? O que eu acredito que vai acontecer aqui em Campo Grande algum dia. As pessoas vão parar de procurar os ídolos e vão começar a vir à igreja. Para quê, pastor? Não para receber chave de carro, não para receber porta aberta, não para receber bênçãos, não para receber nada. Para quê, pastor Alberto, eles se reuniram? Para ouvir Paulo ensinar sobre Cristo. Meu irmão, isso daqui é profundo. Porque o evangelho que é pregado na nossa geração é um evangelho de bens. Vem que tu recebe, vem que tu toma. Não é o evangelho sobre Cristo. Porque quando pregamos sobre Cristo, já falamos que você já recebeu. Recebeu o quê?
salvação. Posso te falar? A escola de tirano estava lotada. Por quê, pastor? Porque quando Paulo pregava, ensinava, acontecia duas coisas. Primeiro, ensinamento. Segundo, prodígios e maravilha. Não é somente pregar teologia, é ter poder. O que falta muitas das vezes dentro de nós é ter poder. Jesus nos deu o quê? Poder e autoridade. Eu gosto da mensagem de um pastor pentecostal que ele diz assim, ó: quer mudar o teu sermão? Põe sobre ele. Põe poder no seu sermão. Não é sobre grito, barulho, não. É poder, maravilhas. Um cego entrar e sair enxergando. Por que as pessoas procuram as igrejas neopentecostais? Porque as igrejas neopentecostais têm o quê? Poder. Infelizmente, a gente tem que dobrar a língua e falar, realmente lá tem milagre. Alguns são comprados, sim ou não? São. Mas realmente a gente vê prodígios e maravilhas. Isso daqui não é história da carochinha, não, irmão. A minha irmã nasceu morta. Morta. Ana Carolina da Silva Oliveira nasceu morta. Se reuniram 12 irmãs da Igreja Universal e começaram a fazer uma campanha de oração. Essa menina, hoje eu tenho 30 e pouco, minha irmã tem quase 30 anos. Adivinha por que aconteceu esse milagre? Poder. E para receber poder de Deus, eu tenho que fazer o quê? Aí que é complicado. Porque buscar não é da forma que a gente quer. Buscar a presença de Deus não é da forma que a gente... posso utilizar um livro que eu gosto muito, que é o Antigo Testamento, uma área que eu domino. Abraão estava tomando seu cafezinho da manhã, ou café da tarde, e Deus fala para ele, Abraão, pega a tua parentela e sai da terra que eu... Ele vai sair com o quê? Uma mão na frente e outra atrás. Para buscar o quê? A promessa que Deus direcionou para ele. Os discípulos vão fazer o quê? Abandonar tudo que eles tinham e seguir Jesus. Então, buscar poder de Deus, irmão, eu tenho que buscar Cristo. Não é da maneira que eu quero, é da maneira que Deus... Um dos pontos principais, que eu vejo até a pastora Marta batendo muito nessa tecla aqui dentro da igreja, é jejum e oração. E é uma das coisas, irmão, que o crente menos tem praticado. Eu estava dando aula de angiologia, eu falei, irmão, o povo não sabe nem orar. Quer ver? Quem nunca orou falando assim, Senhor, envia o teu anjo de cura. Senhor, envia Miguel, Gabriel, Mesael. Mas me mostra na Bíblia algum profeta orando, mandando Deus enviar algum anjo. Me mostra na Bíblia um rei de Israel orando, pedindo algum anjo. Me mostra na Bíblia os apóstolos pedindo para algum anjo. Tem? Não vai ter. Sabe por quê? A oração é para o Pai. Quem vai agir no serviço é Deus. Ele pode enviar, como a gente viu na Bíblia, enviou um anjo para libertar Pedro, um anjo para alimentar Elias, e assim por diante. A oração, se você parar e analisar, nem nós vamos sabendo orar. Por isso que Paulo fala assim, ó, que o Espírito Santo ora por quem? Nós. Porque a gente não faz o básico da nossa fé. O básico. A oração, irmão, é um dos pontos principais do Evangelho. Nunca vi, irmão, o crente cheio do Espírito Santo sem ter relacionamento com Deus. Para ter relacionamento com Deus tem que ter oração. O que acontecia na escola de tiranos? Prodígios e maravilhas. Porque Paulo era um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Os que iam para a sinagoga
deixaram de ir. Falaram, vamos ver Paulo pregando. Por quê? Todo dia que Paulo prega, algum poder maravilhoso acontece. Até os marmoteiros foram, tá? Existia um grupo dos judeus que eles tiravam o demônio. Vocês sabiam disso? Aparece até no Techouce. Vocês não veem isso não, irmão? Eles começam a tentar aprender como Paulo consegue fazer os demônios ir embora. E eles vão chegar diante da escola de tiranos e vão ver Paulo fazendo isso aqui, ó. Pegando o lenço, passando nos homens e falando, sai em nome de Jesus. O que eles vão fazer? Aprendi um macete. 7 homens se reúnem, vão para a casa de alguém, expulsar demônios e falam assim, olha, demônio, saia em nome de Jesus. Qual Paulo prega? O demônio fala para eles, olha só, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você eu não conheço. Sabe por quê? Não tem poder e autoridade contra o mal. Lembra, amor? No início da nossa caminhada, uma irmã caiu manifestada. Lá no... Irmão, isso aqui eu puxei, ó. Eu era até magro na época. A gente estava fazendo uma campanha de oração na casa de uma irmã. E essa campanha de oração, a gente sabia que tinha uma irmã que caía manifestada todo final da oração. Aí eu já fiquei naquela assim, ó, vou botar as irmãs para orar. Tinha uma missionária, eu falei, a missionária vai orar? O demônio vai embora, a gente termina de orar e vai embora. Meu irmão, não deu nada certo do planejamento. Era culto de Santa Ceia. Chamamos o pastor chegou lá, a irmã deitada no chão, demoniada. Vai lá, pastor, expulsa o demônio. Pastor, irmão, pode perguntar isso aqui na história da Coroché, não, irmão. Luciana, tá, chegou toda a autoridade. Demônio, em nome de Jesus, sai. O demônio ficou lá, rindo dele. Chegou o segundo pastor, o vice da igreja. Eu falei, agora ele sai, esse aí é de Deus, irmão. Esse aí é profeta. Demônio, sai. E o demônio começou a gargalhar. Eu falei, irmão, deu ruim, não foi embora. Ele, irmão, vamos participar do culto de Santa Ceia e fica algum obreiro responsável por essa família aqui. Aí eu fico, estou acostumado. Vim do candomblé, vim da Umbanda, aqui em Banda, ver gente manifestada é normal para mim. Aí eu fiquei, irmão, o que eu vou fazer? Está o marido da mulher desesperado aqui e a mulher demoniada. O que eu faço? Senti no coração de ir lá orar por ela. E foi, irmão, uma das orações mais sinceras da minha vida. Porque primeiro eu me reconheci como nada. Um homem falho, pecador, mas que eu acreditava no poder de Deus. E que Jesus podia se manifestar na vida daquela mulher. E de repente ela... Começou o ego lá em cima. Vou chegar na igreja todo hoje. Ela, vamos para o culto. Se arrumou, pegamos a família e todo mundo me perguntava, o que você fez para o demônio sair da vida dessa jovem? E até hoje ela é crente, irmã. Missionária da casa de Deus, uma grande mulher de Deus. E eu entendi que não foi pelo Alexandre, mas foi por causa de Cristo. Existem pessoas, irmãos, que querem tomar a majestade de Cristo. A honra e a glória somente a Ele. Esses homens queriam fazer prodígios e maravilhas para, adivinha? Receber algo em troca. Mas, infelizmente, para receber poder de Deus, a gente não recebe nada. O que acontece na escola de tiranos? A pregação do Evangelho fica tão poderosa em Efésios que as pessoas começam a reunir todos os seus livros de magia. Está no texto. Reúne todos os seus livros de magia. Reúne todos os pedaços que eles tinham da deusa Diana e fazem uma fogueira e queimam. A glória de Deus se manifesta na cidade da Ásia.
toda a Ásia começa a ouvir sobre Jesus Cristo. Só tem um porém, irmão. Eu nunca vi alguém incomodar o inferno e não ser odiado. Paulo, por pregar o evangelho e demonstrar prodígios e maravilha, todo mundo começou a fazer o quê? Ter raiva dele. Começaram o quê, Vitor? Não gostar dele. Isidoro lhe diz assim, Paulo trazia o bem e as pessoas queriam trazer mal para Paulo. E aí, irmão? Você quer trazer o bem para a sociedade e as pessoas querem trazer o mal para você. E o que você faz? Vai para o monte amaldiçoar os outros? Ou vai continuar sendo crente de onde você está? Paulo continua, Vitor, pregando o evangelho com ousadia. Ao nível que Efésio agora vai fundar uma igreja fortalecida no primeiro tópico, na palavra. No segundo, no poder do evangelho, em prodígios e maravilhas. Paulo agora, irmão, ele já está 3 anos na igreja de Efésio. 3 anos que ele está onde? Em Efésio. Chegou o dia de Paulo fazer o quê? Ir embora. Se despedir. Porque essa foi a última viagem missionária de Paulo. A próxima viagem missionária de Paulo agora é a sua prisão. Paulo fez 4 viagens missionárias. A terceira foi a última e a quarta ele vai ser levado para Roma como prisioneiro do evangelho. Só tem um porém. A despedida de Paulo me traz alegria. Paulo sabia o que ia acontecer com ele. Paulo reúne todos os anciões e diz assim, é a última vez que eu olho para o rosto de vocês. É a última vez que eu olho para a face de vocês. Mas tem uma alegria dentro do meu coração. Eu falei, isso aqui é evangelho, irmão. Isso daqui é evangelho. Recebeu o que, Paulo? Para pregar em Efésio? Nada. Mas a coroa da vida, o poder que ele pôde ver de pessoas ser transformadas. Ao nível que quando Paulo está preso, ele escreve para Efésios dizendo o quê? Primeiro, a obediência que os efésios tinham. Segundo, o amor fraternal que eles tinham um para os outros. Paulo elogia, é surpreendente isso aqui. Paulo elogiar a igreja, irmão. Paulo vai elogiar a igreja de qual? Efésio. Pelos prodígios e maravilhas que acontecia dentro da igreja. Pelo amor fraternal. Vai estar no capítulo 1 de Efésios, no versículo 15, se eu não me engano. Ele está elogiando a igreja de Efésio. Só que passa um certo tempo, Paulo já está morto. Pedro já morreu também. O último pastor de Efésio vai ser quem? João. João vai ser preso. E agora vai chegar uma carta, não de Paulo, mas de quem? De Cristo. Aí, irmão, o negócio fica bonito. Por quê? A pregação de Efésio era perfeita. Cristo diz que os efésios provavam os falsos mestres. Eu adoro isso aqui, irmão, porque a nossa geração, todo mundo é mestre. Já reparou? Todo mundo é mestre. Eu vou falar igual o pastor Anderson. Fez 15 minutos de curso na internet e já é doutor. Já é doutor. Já é mestre em teologia, só porque aprendeu a falar teontologia. Nossa, uau, o cara é brabo. Demais. Segundo tópico, eles faziam a obra de Deus, ao ponto de padecer e sofrer pelo nome de Cristo. Só tem um porém. Qual o porém? Tenho algo contra ti. O que eu tenho contra ti? Abandonaste o quê? E o amor é amor fraternal. E o que é amor fraternal? É o que Paulo ensinou para eles. É você ser odiado e continuar amando o seu irmão. É você ser criticado e você continuar amando o seu irmão. Sabe por quê? O evangelho que é pregado hoje é: se me dão um tapa na cara, eu não sou crente, sou bobo, eu te dou um soco na boca.
Mas o evangelho que Cristo nos ensinou não foi isso. Não adianta tentar verser o versículo, mudar, não. Porque todos os apóstolos foram assassinados pelo evangelho. Todos os apóstolos, o que aconteceu com eles? Foram mortos por causa de quê? E aí? Sabe o que eles faziam, Vitão? Eles olhavam para as pessoas na rua que não faziam parte do clã e tratavam mal. Você não me dá a paz, eu não te dou a paz. Você não sorriu para mim, eu não sorrio para você. É igual aquela questão, o bem que me fizeram, o mal que me trouxeram. Pregação de autoajuda da nossa geração. Só que Cristo não queria isso deles. Cristo queria que eles voltassem ao primeiro amor. Quando eles sofriam pelo evangelho. Quando padecia por causa de Cristo. Eu gostei do que o pastor Anderson disse aqui. Está preparado? Está preparado? O verdadeiro evangelho, irmão, não é nada que está sendo pregado na nossa geração. Teve um grande congresso aí, que era para ser chamado Congresso da Acusação. Sabia? Era para ser chamado Congresso da Acusação. Porque era pregador falando para o outro: eu tenho casa alugada, tenho empresa e não preciso cobrar para pregar. Aí o outro falava, irmão, posso falar uma palavra leve? Foi vergonhoso. Você pega vídeos do ano passado, a pregação era cruz. Era Cristo. A pregação era simples, mas era cristocêntrica. E no final, irmão, nós observamos o que Cristo disse, é a realidade. O amor de muitos está esfriando. Vou falar igual o pastor Alberto. Dá glória, irmão, para não pensar que é contigo. É triste, irmão, porque o que apresentamos é o que o Satanás nos ensinou desde o princípio dos séculos. Acusar um ao outro. Todo mundo está se acusando. Todo mundo apontando um erro um do outro. E quando você abre Apocalipse capítulo 12, no versículo 11 e no versículo 12, se não me engano, diz que Jesus pagou a cédula. Quase o nosso acusador não pode mais nos apontar. Não pode mais nos criticar, Vitor. Porque foi pago. Só que a nossa geração está preparada a envergonhar o Evangelho de Cristo. Existe um livro de Augusto Nicodemos que ele fala assim, ó, o que estão fazendo com a igreja. A capa do livro é uma lixeira e um peixe dentro. É esse o Evangelho, irmão. Não é mais o Evangelho fraternal. Não tem mais abraço. Não tem mais oração, não tem mais busca. Me desculpe o que eu vou falar aqui encerrando a mensagem. Eu tenho medo do Evangelho que vai ficar para os meus filhos. Porque daqui a pouco a gente vai partir, irmão. Não adianta você fazer prodígio e maravilha, não. Vai morrer daqui a pouco. E quem vai continuar com a pregação do Evangelho vai ser os seus filhos. Se hoje já está nesse nível, imagine daqui a alguns anos. Como vai ser? Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.